Consegue me ouvir? Vocês estão me Tô te ouvindo? ouvindo. Tô te ouvindo. Legal. Pessoal, então tá aqui o nosso convidado. Já apresentei, mas vou apresentar de novo essa fera. Acho difícil alguém não conhecer, mas Heitor Alves Sebastião, cabo músico, percussionista do Exército Brasileiro, maestro, arranjador, coreógrafo. O menino é multifaces aí. Heitor, primeiramente, obrigado, tá? Pela ter disponibilizado o Eu que seu tempo agradeço. aí. Clarice, obrigado por ter ajudado o nosso menino. Só tá agradecendo. Heitor, vamos lá para a gente iniciar aí, conhecer um pouco de você. Fala um pouco para a gente aí, como foi esse início, como foi seu primeiro contato aí com a música? Primeiramente, obrigado, Alex, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui fazendo essa live com você. Agradeço todo mundo que está aí. Obrigado, Dani. Obrigado, Aline, o pessoal todo aí. Então, meu primeiro contato com a música foi com meu pai e meu Uhum. tio, né? Meu pai e meu tio, eles participaram da banda Lira também, quando eram jovens e tal. E desde que eu era criancinha, assim, eu já ouvia falar da banda Lira, meu tio dava aula de audiolida, meu pai tinha tocado na banda Mirim, depois banda sênior, um monte de coisa. E eles participavam também de um grupo de samba, de carnaval, que era os Meninos do Samba, que depois passou a ser o Toque de Malícia, né? E aí foi. Então eu sempre tive esse contato com a música, com meu pai, com meu tio, né? E aí depois disso, eu nem pensava em ser músico, caiu. Acontece. É. Eu nem pensava em ser músico, nem nada assim. Quando eu era menor, eu queria ser jogador de futebol, jogar bola, pensava em jogar bola. E aí, e aí depois teve um tempo que eu parei de jogar assim, tempo assim, eu tinha uns 12 anos, eu me machuquei e aí parei de jogar aí, maisena, Guilherme, obrigado. E aí parei de jogar bola. E aí meu pai ficava na minha cabeça, entra na banda, vai aprender a tocar um instrumento, tá? E eu falava, pai, não tô afim não quero não, quero jogar bola. Mas eu lembro que uma lembrança boa, assim, eu lembro que meu pai tinha um par de baqueta, que era o xodó dele, que meu pai também era percussionista, né? Tocava caixa, tocava surdo. E, e aí eu pegava essas baquetas, ele deixava guardado em cima do guarda-roupa, eu escalava o guarda-roupa, pegava as baquetas, fazia colocava um monte de panela e ficava batendo loucamente nas panelas. Essa é uma lembrança boa. Eu tinha o quê? Uns 5 anos. Mas não queria saber. Aí eu fui fazer um exame de sangue. Eu lembro como se fosse hoje, ontem, né? Fui fazer um exame de sangue ali na Rua da Banda. Tinha uma Uhum. clínica. Assim. E aí fiz o exame. Quando a gente estava voltando para entrar no carro, ouvimos a banda tocar, né? Aí meu pai, vamos lá assistir o ensaio um pouquinho e tal. Aí entramos lá. E aí quem tava regendo era o Bartô ainda. Na época tava regendo. E a primeira peça que eu ouvi, assim, que eu ouvia com uma banda marcial foi Purgatório. Eu cheguei e a banda tava ensaiando Purgatório. Doutor, me Oi? ouve? Deu Voltou? um problema aqui. A gente Ou parou na parte que você ia falar da música que você escutou. isso. Então, a música que eu ouvi foi o Purgatório Ei. e foi muito marcante, assim, porque eu fiquei impressionado com a música, com os tímpanos e fiquei, assim, deslumbrado, né? E aí eu lembro que o
o Bartô cortou a banda, assim, e deu um intervalo pra banda e foi conversar com meu pai, que eles eram amigos, Uhum. tocaram juntos, tudo mais. E aí daí o Bartô me cumprimentou e perguntou, você vai tocar na banda também? Aí eu falei assim, não, só vim assistir e tal. E aí acabou que o Bartô que meio que me convenceu a ir pra banda. Ele falou assim, vem aí na semana, vê se faz uma aula, vê se você gosta, né? E aí na outra semana, meu tio, o Zé Sotero, que acho que todo mundo que é da Lira aí, das antigas, conhece Uhum. ele, né? E aí ele me levou no dia na banda e, e eu fiz minha primeira aula, né? E eu ficava meio perdido, assim, porque eu fui no período da tarde, não sei se eu ia nos dias desencontrados com o pessoal que era da percussão, e só tinha eu lá de percussão. Aí eu fiz aula com o Renê, primeiro dia, um abração pro Renê Williams, meu primeiro professor. E aí eu fiz aula com ele, ficava meio perdido lá, tipo, pô, só tem eu de percussionista aqui, e não sei o quê. Aí depois, com isso, depois que eu entrei na banda, foi que comecei a estudar, comecei a, a pensar em música, né? Mas nesse começo, nem imaginava que eu ia gostar mesmo, que eu ia ser músico, que eu ia seguir essa profissão, né? Era mais para passar o tempo, para me divertir, para aprender alguma coisa, né? Mas foi na banda mesmo, na banda Lira, que eu comecei a tocar um instrumento, comecei a desenvolver nesse ponto aí. Entendi. E sempre percussão. Você nunca pensou nunca te tentar aí pros metais ou você já foi decidir, já que Então, largou a carreira de jogador, você decidiu já ser percussionista. então, eu sempre quis ser percussionista, né? Entrei e falei, eu quero tocar bateria. Aí, a gente tem percussão. E aí eu comecei a estudar percussão, mas foi assim, porque meu pai tocava percussão, meu tio tocava percussão, bem que meu tio tocava tuba, depois eu fiquei sabendo, depois de um tempo, que ele tocava tuba, mas tocava tuba e no palanque ia tocar Isso aí, tubador, ó. Dezão, aí, ó, mais ele. E, e aí, mas eu sempre fui curioso, assim, o Alex, o pessoal, o cara tá tocando um trompete, eu falava, me ensina alguma coisa aí. Aí eu pegava e soprava um pouquinho de trompete, soprava um pouquinho de trombone, assim. Eu sei o básico, assim, fazer a belinha, fazer uma escala de si bemol, ainda sai, né? Melhor que muitos por aí. Mas eu sempre gostei de percussão, assim. Nunca pensei em tocar. Já pensei em aprender, assim, mas não me profissionalizar em outro instrumento. É percussão, o que eu me identifico, né? E é o que a gente luta aí pela classe e é o instrumento que eu gosto, né? O meu instrumento mesmo. Legal. Ô Heitor, pelo que você falou aí, pelo repertório que a banda tocava na época, o seu início na banda foi no início dos anos 2000, né? E nessa época a banda tinha um projeto com o Colégio Leonardo. Você participou desse projeto? Você foi aluno, bolsista? Como que foi isso aí para você na sua vida? Participei. Eu entrei na banda em 2004, né? Em março de 2004. E aí no ano seguinte, em 2005, a banda fechou essa parceria com o Colégio Leonardo, né? E, e aí foi uma oportunidade muito boa para mim. Eu estudava no SESI e, e aí surgiu essa oportunidade de estudar no colégio particular. E eu nunca iria estudar num colégio particular. Eu estudei, fiz da oitava ao terceiro ano, né, no Colégio Leonardo da Vinci, e, e para mim, eu ia sair, terminar o SESI e ia para uma escola pública normal. Sangalha entrou aí, bem, legal. Então, eu iria sair do SESI e ia para uma escola pública, o Viscondinho, o Viscondão, uma escola de Uhum. Mauá. E aí surgiu essa oportunidade de entrar no Leonardo, né? E foi, assim, algo muito bom. Por quê?
Porque além da gente ser bolsista 100%, então a gente entrou e não pagava nada de mensalidade, que essa escola, para quem não conhece aqui de Mauá, é uma das melhores escolas particulares, né? E o custo é muito alto. E aqui, na minha casa, por exemplo, nós somos em 5 irmãos. Meus irmãos estão aí no... Abração, Felipe. Tudo bom? Então, nós somos em 5 irmãos e, tipo assim, não ia ter condição de pagar uma escola particular para todo mundo, né? E, e foi muito bom porque eu dedico, assim, muita coisa da minha educação a, a essa escola, né? Então, eu tive muitos professores bons, o que me fez pensar diferente, né? Como pessoa, como ser humano, como profissional, ter esse privilégio de estudar em uma escola pública, particular, né? De tanto nome quanto o Leonardo, foi, foi muito bom. E, assim, lá no Leonardo, eu estudava com um pessoal que era da banda, o Sadam, o Eliel, o Kemuel, né, que é irmão do presidente da banda agora. E foi um período que foi sensacional, assim. A gente aprendeu muito, bagunçou muito, jogamos muita bola no intervalo. E era legal porque a gente tinha esse convívio diário, né? Tipo, um pessoal que era da banda, que era da escola, então a gente meio que criou um vínculo de amizade muito bom. Até hoje a gente se fala, com alguns nem tanto, né? Mas a grande maioria a gente se fala, o Rafael, o Tiki, né? E eu fiz grandes amigos lá e tive a oportunidade de fazer, de me preparar para um vestibular bem, né? Me deu essa ideia Sim. meus pais sempre falavam, você precisa fazer faculdade, mas eu nunca achei que eu podia, por exemplo, fazer um vestibular para uma faculdade pública, fazer a, e prestar para passar para uma faculdade, né? E, e eu fiz grandes amizades. A professora Lilian aí acabou de Lilia, entrar, tudo uma bem? grande amiga minha. A Lilian foi uma professora, falando dela agora, falando do Leonardo, ela foi uma professora que ela lutava muito pelos alunos do Leonardo, pelos bolsistas, né, da banda. Lá era nós éramos os diferentes, né, nós éramos os diferentes, nós éramos os favelados, os pobres, então a gente meio que se sentia deslocado e ela sempre foi a professora que lutava pela gente. Não, os meninos são bons, os meninos estudam. E eu lembro que a gente mostrou depois do final do ano, assim, que a gente era esforçado. O pessoal da minha sala, o pessoal da banda eram os que tiravam as melhores notas da sala, assim, porque a gente se esforçava bastante, né? E hoje em dia, a Lili, né, como eu chamo ela carinhosamente, é uma amiga do coração, o Ed, o esposo dele, as filhas dela que participaram da banda depois, a Ed e a Melzinha, né? Então são amigos de longa data, né? E que ela foi minha professora, agora é muito amiga, a gente criou esse laço aí. O diretor da escola agora, né? Que é o filho da Terezinha, da falecida Terezinha, o Leonardo, que é um grande amigo também. Sempre que eu posso, né? Tô devendo para ele uma visita, mas é uma pessoa que acolheu muito bem também depois do legado da mãe dele, né, da Terezinha, que é a Sim. fundadora, que essa escola, a história dela com a banda é que o pai da Terezinha, que foi a fundadora da escola, ele foi um dos fundadores da Lira. Então, ela se sentiu na obrigação, digamos assim, de ajudar a instituição e por ela ter a escola, ela falou, o jeito que eu posso ajudar é dar uma bolsa de estudo aos componentes da banda, né? E foi uma iniciativa muito boa, ajudou muita gente, mudou a vida de muita gente. Né? Hoje tem alunos que eram da Lira que estão estudando em universidades públicas, então mudaram de
de estado, estão estudando, têm uma carreira por conta dessa oportunidade, né? Gente que morava, sei lá, no Oratório, não discriminando quem mora no Oratório, mas a gente sabe que o Oratório, aqui em Mauá, é um bairro que é muito carente, né? E não teriam a condição de estudar no Leonardo da Vinci para se preparar para estar entrando numa faculdade pública, e a realidade é completamente outra, né? Então, assim, falando da escola, foi muito bom para mim, foram momentos incríveis que eu passei lá e vai deixar muita saudade pra gente, pro pessoal Agradecer que o participou o dessa pessoal que época está aí. entrando aqui, que Tá bom. entrou depois que a gente falou, o Tchuco Bacaninha, a professora Lília, né? Ela falou que os humilhados foram exaltados e falou que você era o mais lindo. Eita, Lília. Obrigado. Só Lília mesmo para falar essas coisas. Aí, A Júnior, Coquinha tá aqui com a abraço. gente. Opa, eu também com a tecnologia aqui é incrível. Eu vou ver as mensagens, apaga a luz de casa. Denise tá falando que a Sofia tá te mandando um beijo pro tio Heitor. Um beijo. Sofia é minha sobrinha linda, maravilhosa. Um beijo. Quem mais tá aqui? A Bia, que é minha ex-aluna aqui em Caieiras. A Rê Santos, que foi sua aluna na banda. A Giovana. Mas chegou aqui o Maisena, um abraço, Maisena. Você também tem que fazer uma live com ele, que esse tem história, viu, pra contar. Esse tem história. Heitor, agora fala pra gente, e aí, quando que virou essa chavinha que você percebeu que você podia seguir e viver disso? De viver da música, né? Então, eu acho, o que eu falo assim, pra mim, que foi esse start, antes eu, até mesmo depois que eu já tocava e tudo mais, eu não pensava em me profissionalizar, eu falava assim, música vai ser só um hobby mesmo. E aí eu lembro que teve um festival na banda que vieram alguns professores, né? Veio o Deusenil da trompa, veio o Albert, né, da tuba, veio a professora Eliana Sulpício, né? O Sulpício de trompete. E aí rolou um festival assim na banda e meu irmão Vitor. Então rolou esse festival e na época eu só estudava na banda, né? Não estudava em nenhuma outra escola. E com aquela aula que eu tive com a Eliana, que foram 5 dias, se eu não me engano, de aula, eu percebi que foi sensacional, assim, eu falei, nossa, é isso que eu quero, sabe? Eu quero continuar tocando. Eu tô vendo vários profissionais aqui que vivem disso, fazem com amor, vivem para fazer música. E eu falei, é o que eu gosto de fazer, é o que eu sei fazer, né? E eu quero fazer isso pro resto da minha vida, sabe? Eu quero ser músico, eu quero tocar, eu quero levar alegria para as pessoas, sabe? Eu acho que foi nesse ponto, assim, esse foi o start, assim, né? Eu já estudava na banda, e aí foi daí que eu fui começar a procurar outros lugares, além da bandalheira, para estudar, né? Eu fui na Fundação das Artes, fiz alguns testes, tinha um pessoal que já estava estudando, e aí eu fui procurar para já me profissionalizar mais, assim, não, vou estudar isso para tocar numa orquestra, para tocar numa banda sinfônica, e foi a partir desse ponto, assim. E acho que é uma coisa que é muito importante, que eu acho para mim, foi que eu comecei a estudar propriamente dito o instrumento, assim, como profissão tarde. Eu fui entrar na escola, na Fundação das Artes, eu tinha 17 para 18 anos, quase 18 anos já. E eu acho assim que é muito importante que, principalmente no meio de bandas, assim, que a gente incentive os alunos a estudarem em outras instituições, né? Porque por mais que a banda em si
forneça aulas e tudo mais, o contato que ela vai ter com outros profissionais, com outras pessoas que estão estudando o mesmo instrumento dela, a vivência dela vai ser muito maior. E a qualidade das escolas, muitas vezes as bandas, né, elas têm, lógico, a qualidade de seus professores que são capacitados, mas então, aí é onde eu parei. Deu uma cortada aqui no áudio. Pode seguir. Então, aí eu acho que a gente tem que incentivar, porque as pessoas vão ter mais vivência, vão falar com professores que tocam na USESP, que tocam no Teatro Municipal, que tocam em lugares que são profissionais, além da qualidade de ensino, né? Eu acredito que a gente incentivar os nossos alunos a ter mais conhecimento não vai ser prejudicial, entendeu? Só vai agregar. Então, a partir do momento que você incentiva o seu aluno a estudar, a querer mais ele vai evoluir, mais ele vai agregar para a sua corporação, para o seu grupo, para o que você tiver. Eu acho que é um pensamento que a gente precisa ter no meio de bandas. Quanto mais a pessoa estudar, mais ela vai agregar para o projeto, né? E acho que, assim, foi nesse ponto, né, voltando para o ponto lá, que eu decidi, e aí fui buscar as coisas, né, fui buscar estudar, fui buscar professor, buscar escola, entender o que eu queria fazer, né, eu quero tocar música popular, eu quero tocar música erudita, e foi desse ponto que eu comecei a procurar mais as formas de eu me profissionalizar. Ô Heitor, eu sou quase que uma década de geração antes, né, que a sua na banda, né? Daqui a pouco a Dani aparece aqui com as piadinhas dela. Eu quero tirar uma dúvida, eu quero que você me ajude aí no meu pensamento. Na época que eu entrei na banda, eu não sei se era falta de conhecimento ou de pesquisa, mas a percussão não era meio que deixada de lado. Para falar o português claro, era porque, tipo, escrevia-se o arranjo para o corpo musical, para os metais, e a percussão, escuta aí e daqui 2, 3 passadas vocês veem o que dá para fazer. O que você acha que mudou, que a percussão começou a ser respeitada, né? Porque para mim isso era uma falta de respeito. O que mudou essa chavinha, que a percussão começou a realmente ser vista como merece, e aí começou a ter se inscrever muito para percussão, e deu essa virada de chave aí? Então, antigamente, assim, quando eu entrei na banda, foi meio que a transição disso de não se inscrever as coisas para percussão, né? Foi meio que essa transição. Então, eu acho que o que fez mudar assim foi a cultura de percussão em si, né? Porque eu lembro que antes se falava, quando eu comecei a estudar, assim, se falava de percussão e tinha até uma chacota, assim, percussão não sabe ler, percussão não lê bona, não lê Pozzoli, não lê essas coisas. E aí eu lembro que quando eu entrei na banda, uma coisa que o René falava muito, e o Maisena também, o próprio Binder falava bastante, é que, tipo, precisa estudar. E o René falou assim, vocês precisam ler Bona e Pozzoli, e acho que daí a gente começou a estudar. Quando eu entrei, já não tinha essa história de, tipo, você não vai tocar, sair tocando sem saber ler, sabe? E acho que a gente já começou, eu comecei desde o início já aprendendo Bona, Pozzoli, notas musicais, e já fui fazendo isso. Mas acho que o divisor de águas foi quando a gente começou a estudar algumas coisas que são da percussão rudimentar, quando surgiu esse lance, quando esse lance da percussão rudimentar veio para o Brasil. Explica um pouco para a gente aí, para quem não sabe o que é uma percussão rudimentar.
essa percussão rudimentar, para quem não conhece, percussão é um universo muito grande. Assim. A gente tem a percussão Sua irmã, popular, tem a percussão só não erudita. cortando seu raciocínio, sua irmã falou que você tinha que ser percussionista mesmo, porque você quebrava vários baldes da sua mãe achando que era bateria. Aí, é isso aí, eu gosto assim, ó, que entrega Isso é os podres verdade. do convidado. Essa história é boa. Quando eu comecei a estudar na banda, eu não tinha pad, não tinha instrumento, não tinha nada. Aí eu pegava as baquetas e aí o balde era o que tinha um som mais legal. E aí eu ficava tocando o balde, batendo, estourei um monte de balde, bacia da minha mãe. Só ouvia ela gritando depois, Heitor, minhas bacias! Era engraçado. Mas foi bem legal essa época aí. Então, voltando a falar de percussão rudimentar, ela começou assim nos Estados Unidos, né, Uhum, primordialmente, e ela parte do que a gente chama de percussão em música em geral em rudimentos, né? Então, na música erudita também existem os rudimentos. Então, os rudimentos são o quê? Vem da palavra rudimentar, ou seja, simples, né? É a uhum, base da escrita, da técnica de percussão. Então, essa percussão rudimentar, eles utilizam desses rudimentos, né, dessas escritas simples, que são de técnica, fazer colcheias, flam, drag, que são coisas simples, porém, a forma com que é feita, com que é escrita, é utilizado somente esses rudimentos, porém, é uma sequência de rudimentos numa uhum. frase, assim. Tem flan, tem drag, tem flan com drag, tem um monte de coisa que são colocadas ali na partitura para fazer, né, a música em si. Então a percussão rudimentar parte disso, parte das bandas militares, né, dos Estados Unidos, e aí depois viraram as bandas de colégio, né, bandas aquelas no que tocam no Super Bowl agora, no futebol americano, tocam nos intervalos de jogos. Então partiu disso, né? E aí essa cultura que nos Estados Unidos a partir da década de 50 já existia percussão rudimentar, já existia marching band, essas coisas. E essa cultura foi chegar aqui no Brasil mais ou menos por volta disso aí, 2000 e pouquinho, que foi chegar no Brasil e começar a se desenvolver. Né? Uma das primeiras bandas que começou a fazer isso foi a Progresso, né? Colégio Progresso, Uhum. aqui em São Paulo. Foi uma das pioneiras em trazer isso para o Brasil. Então, essa percussão rudimentar, ela é uma percussão que, por mais que a escrita seja assim, ela se torna muito complexa pelo nível de informação, pelo nível de, de rudimentos que é colocado. E acho que isso foi o que fez a gente mudar isso aí, porque o que a gente precisava ler, para a gente, o mínimo que aparecia para se ler numa partitura era semicolcheia com duplo, sabe? E tinha fusa, e tinha que alter de 6, e tinha um monte de coisa para ler, e então isso forçou a gente a estudar mais, principalmente rítmicas, né? Principalmente Pozzoli, estudar mais para conseguir tocar essas coisas. Por mais que fossem coisas simples, a gente tinha que estudar os rudimentos todos lá e parar para ler Pozzoli, senão, se a gente não lesse as coisas que estavam sendo trazidas, a gente não ia conseguir acompanhar o caminho que as bandas estavam tomando, né? Ô, Heitor, Então, tem um fã-clube seu aqui que eles estão pedindo se é possível você dar uma demonstração desses rudimentos que você acabou de explicar pra gente. dá uma. Tem sim, eu acho que eu consigo. Só pedir pra Clarice pegar minha baqueta. Lá em cima da minha bag tem minha baqueta. Vou É, pegar lá. Tá lá em cima junto com os instrumentos. o Tá? Guilherme te mandou uma Porque mensagem os que ele meus fala que, instrumentos graças ficam ao no Heitor, quarto do. comecei a escrever e adaptar Essa coisas para baqueta. percussão rudimentar. Algumas tocadas em Mauá e outras tocadas em vários outros lugares. Gratidão. Ah, legal. A Clarice foi buscar lá as minhas baquetas.
Então, lá no outro guardinho dos instrumentos todos lá. Então foi isso. Eu acho que o maestro, o presidente da Lira, Kleber Grande Melo Kleber aí. Melo. Ontem nós fizemos uma live para falar de projetos, foi sensacional. Aproveitar e agradecer o Kleber. Mas ainda nós vamos fazer uma só com ele, para a gente falar sobre os projetos, tá? Boa. É isso aí. Então foi isso, assim. Aí a gente tocava algumas coisas que eram complexas, assim, e foi acho que assim, a gente, ó, chegaram as baquetas aqui. Pega ali o meu. Não sei se vai dar pra ver. Tá não. Só pra eu pegar o meu. Será que a gente consegue filmar minha mão aqui? Você aqui viu que filma minha mão? Dá pra ver aqui. Tem um. Faz tempo aí. Dá pra ver? Aí, a Clarice agora é minha cameraman, camerawoman. O cara, quando tem assessoria de imprensa, é outra coisa. Então, eu vou fazer, sei lá. Então, falando de rudimentos simples, que é colcheia, por exemplo, que a gente faz, que é um tipo de aquecimento, né? Partiram disso, e aí depois entram outros rudimentos, como flan, drag, essas coisas. Flan, né? Aí tem os nomes, flan accent, né? Flan drag. Cheese. E aí são combinações de flan e depois outra nota. Então esse é um rudimento. Você já tem 3 rudimentos aí, que é o duplo, que é o drag, e o tap, né? E aí você vai fazendo várias combinações disso, né? E essa escrita é muito louca, assim. Às vezes, se você lê um Pozzoli só assim, você vai falar, mas tem um monte de... Tem só semicolcheia aí, mas tem mais um monte de coisa escrita, né? Sei lá, vou tocar um exercício do nosso amigo John Grant. Quem é de bandas, meio de bandas aí, conhece bem. Ele foi um dos nossos primeiros professores de percussão rudimentar, né? A gente teve o prazer de ter ele lá na Lira por algum tempo, dando aula pra gente. E ele foi também uma das pessoas que difundiu a percussão rudimentar no Brasil. Ele é um cara fantástico, assim, trouxe a cultura de lá e não media esforços para aplicar ela aqui no Brasil, né? E a gente teve a honra de estudar com ele, o Gui, que está aí. Oi, desculpa. Eu não ouvi o que ele falou. Mas enfim, vou tocar um exercício aqui que chama Missão Impossível, do John, que ele tem no método dele, as 10 páginas. É esse aqui que eu vou tocar. Né? Então esse é o Missão Impossível. E acho que já tá bom de tocar, né? Tá legal, velho. Deu pra amar. Acho que. Oi? Domênica tá aqui. A Domênica, amigona, tá aqui. Obrigado por entrar aí, por assistir. Então, aí, por exemplo, esse exercício que eu toquei, o Missão Impossível, a partir dele, tem um monte de variações que a gente pode fazer dentro desse exercício, né? E então, com isso, a gente precisou estudar bastante para tocar essas coisas. E aí chegou um ponto, assim, eu lembro na Lira, que a percussão, tipo assim, todo mundo da percussão tinha lido o Pozzoli inteiro, sabe? Feito todas as séries do Pozzoli. Tava no Bona 50, Bona 60, Bona 70.
E foi um período que a gente estava muito empolgado em estudar por conta do John, que tinha vindo dos Estados Unidos para ensinar a gente. E eu lembro que essa época foi uma época que a gente aprendeu muito. Assim. A gente tinha aulas com o John de manhã e à tarde, e à noite a gente ia para casa de alguém para continuar tocando, sabe? Então a gente tinha aula de manhã, das 7 da manhã às 6 da tarde. Aí 6 da tarde a gente falava, vamos para casa do Bruno, vamos para casa do Guilherme. Aí a gente ia lá com o John mesmo e ficava tocando, sabe? Então a gente fez vários dias assim que a gente quase virava a noite, quase um camping, tocando direto. Então isso fez a gente evoluir muito, né? Como em leitura, em tudo isso. Então acho que a percussão rudimentar trouxe muito isso para mim, para quem estava na época, para as bandas em si, olharem a percussão de outro jeito. Foi essa época que começou o concurso de banda de percussão, né? Que acho que em 2003 foi o primeiro, se eu não me engano. E foi se desenvolvendo dessa forma. E acho que quando os metais começaram a prestar atenção na percussão, foi quando a gente começou a tocar coisas mais elaboradas nas cadências, né? Então a gente começou a tocar em forma algumas cadências. Ó, a Renata falando. Aí, ó. Aí, essa fez o Pozzoli inteiro e depois de cabeça para baixo. Renatinha, minha aluna. Acha que tá fácil, aí a gente fazia, né? Isso, a gente lia o Pozzoli inteiro, acabava o Pozzoli, virava de ponta cabeça e lia de novo, sabe? E a gente estudava bastante essas coisas. E acho que esse ponto, assim, que a percussão começou a ser olhada de outro jeito, principalmente na lira, né, que é o contato que eu tenho, foi quando a gente começou a tocar coisas mais difíceis, assim. E o que a gente gostava era de tocar coisa que tinha polirritmia e ver a galera dos metais perdendo o passo. Né? Era essa a nossa diversão. Ah, vamos tocar os negócios aqui para os caras caírem no chão. Sabe? Era isso que a gente gostava de fazer. E foi uma época ótima. A gente tocou muito e aprendeu demais, né? Mas sempre... Porque foi uma galera que abraçou a ideia e falou, não, vamos fazer, vamos estudar isso mesmo, entenderam, abraçaram a ideia e daí as coisas se desenvolveram. Eu acho que no meio de bandas foi o ponto, quando a percussão começou, surgiu a percussão rudimentar, assim, que foi o ponto de mudança, né, o clique para se evidenciar mais percussão, né, para a galera dar mais valor, tudo mais. Aí a galera começou a estudar mais, né, porque antes, até porque a cultura do Brasil, se você parar para pensar, de percussão, é a percussão de ouvido, né, é o distintivo, o samba, a nossa raiz é o samba. É o mais popular, né? É aprendido de pai para filho. Vem do popular, né? Então você tocava as coisas populares e aí você entrou na fanfarra da escola e aí você segue tocando as coisas, sabe? E aí com isso as pessoas, os percussionistas, foram se desenvolvendo, foram aprendendo mais. Eu lembro que meu pai falava isso, que quem não sabia tocar trombone, nem saxofone, tocava bumbo, sabe? Quem não tocava nada, nenhum instrumento, ia tocar bumbo. Ia tocar caixa, né? Aí, o mais ruinzinho da fanfarra da escola era o cara que tocava prato. E daí foi se desenvolvendo essa cultura, né, de que percussionista não precisa ler, percussionista só precisa manter o tempo, só precisa tocar o bumbo no pé direito. E depois desse ponto da percussão rudimentar, que as coisas começaram a se desenvolver aí. Entendi. Legal, cara. Esse negócio que você falou é engraçado, né? Não toca instrumento de sopro, vai tocar caixa, né? Vai tocar percussão. Isso hoje é mais o contrário, né? Às vezes
os alunos vê as atuais percussão hoje, o cara falou, não, eu vou estudar um instrumento de metal, que ali o negócio é feio. Bem isso, né? Ô, Heitor, e aí, Porque, você foi aluno do René, né, lá na Lira, como iniciou com ele, e como foi para você aí, porque um certo período você passou a monitorar aulas, né, na banda. Você acha isso que é um caminho para as corporações hoje, formar não só o músico, mas também líderes dentro da própria banda? então, eu acho que sim. Eu acho que no meio de bandas e fanfarras, as bandas elas têm um ciclo, né? Elas têm um ciclo de, de pessoas que entram, que se formam, que vão seguir o seu caminho. E eu acho que a formação ela é muito importante. Porque se você tem uma base de formação boa, quando você sair de lá, quando você for fazer alguma outra coisa, quando você não conseguir mais estar ali no meio de bandas, você vai deixar um legado, vai deixar os seus alunos com capacidade de ensinar, sabe? De continuar transmitindo conhecimento, de continuar fazendo o projeto virar, sabe? Porque ninguém é eterno, né? Ninguém é eterno, nem no meio de bandas, nem em lugar nenhum, nem professor nenhum. E eu acho assim que as bandas marciais, além de ser uma profissão para muita gente, né, dão aulas, são profissionais que fazem o trabalho, mas para muita gente da corporação é um pontapé inicial, sabe? Não que isso vá fazer com que a pessoa nunca mais vai tocar em banda marcial, não. Mas é um pontapé inicial, assim como, por exemplo, a orquestra da igreja é o pontapé inicial para quem toca violino, Uhum. por exemplo, né? E acho que é muito importante isso, né? Antigamente, os músicos, assim, percussionistas, pessoal dos metais, e vinham de banda marcial, sabe? Eu tocava em banda marcial, saí, foi uma escola muito grande, certo? E eu acho que esse lance do professor passar o bastão pro pupilo, assim, acho que é muito importante. Acho que a gente, como professor, como coordenador, a gente tem que sempre pensar em formar as pessoas com, com excelência, sabe? Tipo, eu vou formar uma pessoa que daqui uns dias possa me substituir, possa ser melhor do que eu, sabe? Eu sempre falo para os meus alunos, eu quero que vocês toquem muito mais do que eu toco, sabe? Eu sempre falei, ó, eu não quero que vocês cheguem aqui e toquem, eu vou tocar aqui só e já era. Eu sempre tinha esse pensamento de, tipo, eu tenho 50 alunos, eu vou dar aula para os 50 terem a possibilidade de seguir carreira de musicista, sabe? Uhum. É claro que nem todos seguiram, óbvio. E a conta é essa, né? Você dá aula para 100 para um virar músico, né, profissional. Mas eu acho assim que esse lance do René, o René é um amigaço meu, sempre tenho contato com ele, faço trabalho junto com ele, a gente trabalha junto algumas vezes, né? E ele foi um cara que abriu várias portas para mim, assim, me ensinou muito. E muitas coisas que eu sei que eu passava para meus alunos, foi que ele me passou, sabe? Ele me ensinou. Depois eu fui buscar algumas coisas fora, mas aquele pontapé inicial foi dele. E eu acho que esse lance de você transmitir o conhecimento é a base de tudo. Você tem que transmitir conhecimento. Então, a partir do momento que você tem o conhecimento, não vale a pena você ficar com ele. Você tem que transmitir, você tem que fazer as pessoas quererem, né, quererem aprender cada vez mais, quererem estar tocando. E aí esse lance de virar professor, de assumir o projeto, foi consequência, assim, sabe?
foi consequência do que vinha acontecendo. Depois que o René saiu, a Luana, o Bruno foi meu professor também, o Bruno assumiu, né? E o Bruno assumiu, e daí depois de um tempo, eu lembro que o Marinho me fez o convite para trabalhar no projeto que estava rolando lá, e foi meu primeiro emprego, né? Então eu falei, vou trabalhar com música, é o que eu quero. E aí depois desse pontapé inicial que eu comecei a trabalhar no projeto, dar aulas nas escolas, essas coisas, comecei a tomar a frente do grupo de percussão mesmo da banda. E aí foi assim, foi meio que um ciclo, sabe? Legal. A Domênica, ela fala que ela sempre quis fazer parte de uma fanfarra, mas na escola dela não tinha. Então, se fosse de Mauá, dá pra ter entrado na E ela banda, fala né? que ama ouvir percussão, que acha lindo e que você toca muito, e ela pergunta ela perguntou se tá certo isso, ouvir percussão, que ela falou se é essa mesma a palavra. né? Ouvir como qualquer outro instrumento Jefferson musical. G22 tá com a gente, o Kaique Leal também, que foi da sua mesma geração. Aí, vem a mesma exemplo. Só aceitar aqui, os convidados têm conteúdo, o negócio vai rápido. Você me ouve? Travou. Consegue me ouvir? Eu não entendi, não ouvi, cortou. Tá me ouvindo? Agora, então, como eu tava falando, quando o papo é bom, quando o convidado tem know-how, a hora passa rápido. A gente tem um limite de 60 minutos para fazer a live, senão ela cai, né? O Instagram ele não é nada educado, ele simplesmente derruba o ao vivo e pronto. Eu vou encerrar essa daqui, tá? Aí o pessoal que tá aqui continua com a gente, eu só vou encerrar e já vou abrir uma nova transmissão pra gente continuar esse bate-papo aí, que ainda tem muita coisa ainda pro Heitor dividir com a gente aí, tá, galera? É um minutinho só, é só o tempo da gente encerrar essa e iniciar outra. E quem tiver pergunta, pode mandar pergunta pro Heitor, tá? É um minutinho, Heitor, eu vou encerrar essa daqui e a gente já inicia uma novamente. Vou embora não, hein, pessoal? Fica aí. Tem mais coisa A gente já volta, já. Fique aí.